Bom, e vamos então na pauta, destacando, começando por destacar justamente o golpe da vacina. Né? O dia de hoje, inclusive se você, eu estava procurando agora há pouco, como a gente sempre faz aqui, para divulgar os dados sobre a Covid-19 no dia de hoje. Né? Esses dados eles têm cada vez menos destaque. Né? É até difícil encontrá-los. Você vai no site e aparece em letras cada vez mais minúsculas e às vezes você até não encontra, né, sites tradicionais da grande imprensa capitalistas que sempre, em alguns momentos, divulgaram, né, com certo alarde, às vezes até, os números. Agora não. Agora, o dia de hoje, o destaque, né, da imprensa capitalista é a vacina. Né? Se você liga a televisão, você tem até a impressão de que a vacina já está chegando ali no posto mais próximo da sua casa. Né? E o destaque do dia de hoje foi justamente o anúncio por parte do governo de São Paulo de que vai começar a vacinar a população. Né? Com pompa e circunstância, o governador João Dória, do PSDB, anunciou o início da vacinação em São Paulo. Aí, se você olha com mais atenção a notícia, primeiro você vai ver que o começo da vacinação, que o Dória anunciou hoje com pompa, circunstância, aconteceria somente no dia 25 de janeiro. Mas se você for olhar ainda com mais atenção, né, se você tem uma tabela que a produção vai até colocar para a gente aí, né, tá aí a tabela que foi apresentada. Então, a tabela do Dória para uma vacina que ainda não está 100% autorizada, cujo pedido de registro o governo anunciou que vai ser encaminhado somente no dia 15 de dezembro, portanto, daqui a uma semana, o governo encaminharia esse pedido de registro. Está aí a tabela. A primeira dose em 25 de janeiro seria apenas para os trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas. Né? Obviamente, trabalhadores da saúde você tem como motivo claro. E indígena e quilombola, está aí o Dória. Né? Todo mundo sabe que essa quantidade de indígenas e quilombolas em São Paulo é um número bem pequeno. Né? Então, obviamente, que ele está tratando aí de uma minoria da população. Bom, mas aí, no dia 8 de fevereiro, começaria a vacinação para quem tem mais de 75 anos. Né? 75 anos ou mais. Né? Por aí também você vê que se trata... Bom, e aí você pode acompanhar aí na sua telinha, tem o restante do calendário, e porque me chamou a atenção que no anúncio da hora falou: começar a vacinação em março é um crime. Por que só começar em março? Bom, mas você vê que em março, né, a vacinação estaria começando no dia 1º, segundo o plano apresentado pelo governo de São Paulo, apenas para quem tem acima de 60 anos. Vai? Então, em março, estaria começando e sendo finalizada a vacinação de quem tem a partir de 60 anos. Né? Segundo dados que o governo divulgou, isso aí corresponderia a coisa mais ou menos de pouco mais de 30% da população. Né? E, obviamente, nada contra começar pelos mais idosos, porque se trata, nesse momento, como o que é alegado, das pessoas que estão sendo 70% das vítimas da Covid-19. Mas, evidentemente, em primeiro lugar, nós não temos aqui, não se trata de um plano para vacinar efetivamente toda a população a partir de janeiro, como vocês têm nas próprias datas divulgadas pelo governo. Né? Isso significa que, no melhor dos casos, há uma larga parcela da população, porque, veja bem, nem os idosos estariam garantidos por essa situação. Né? A vacina ela só tem sido divulgado a partir da segunda dose, que fecha o círculo da imunização. Não sei, aí depois a gente pode ver mais detalhe quantos dias depois, né, de tomada a segunda dose. Coisa que aconteceria, no melhor dos casos, para aqueles que têm mais de 75 anos, a partir de 1º de março. Né? E, obviamente, um outro problema fundamental é que
se destaca é que para que se considera para que haja efetivamente uma imunização em larga escala, você precisa ter pelo menos 70% da população imunizados, né? Quer dizer, atingidos pela vacinação, porque senão a doença continua se transmitindo. Agora, pior do que tudo isso, pior, muito pior, bem pior do que tudo isso, são as realidades, a realidade sobre o que estão querendo com toda essa campanha da vacinação. Esconder que nós estamos, nesse momento, caminhando para o pior momento da pandemia. Então ninguém fala disso, se oculta a realidade, né, e se faz propaganda de uma vacina que ainda não está devidamente liberada, que a gente sabe que tudo como foi organizado, é só a gente olhar como foi organizado aí o atendimento médico da população, a eficiência com que o Estado de São Paulo, por exemplo, organizou o combate à Covid, e o fato de que a gente tenha hoje só em São Paulo mais de 43 mil mortos, né, dos mais de 177 mil mortos do país, e a gente pode dormir tranquilo se a gente for idiota, né? Se a gente não for idiota, a gente não tem motivos para estar tranquilo, né? Muito pelo contrário, a gente tem todos os motivos para crer que nós estamos diante de mais uma enganação. Bom, por falar em enganação, o Bolsonaro também foi a campo, né, para fazer propaganda, porque já que é para fazer propaganda, né, por que não? Né? Se o Dória pode, o estado que mais mata gente, mais recursos, por que não o Bolsonaro, né, que disse que era só uma gripezinha? Bom, aí o Bolsonaro foi a campo dizer que a vacina, que qualquer vacina que for registrada, será distribuída de forma gratuita para toda a população, né? Isso, ele foi às redes sociais fazer essa declaração. Ele desautorizou mais uma vez, não é a primeira vez, né, o ministro da Saúde, e afirmou que o governo não comprará a Coronavac. Presta bem, porque ele não falou se isso vai valer para todas as vacinas. Isso foi em outubro, né? Vocês lembram que ele desautorizou. Não é que ele desautorizou agora, estou apressado aqui na notícia. Em outubro ele desautorizou a compra da Coronavac. Agora ele começou a tentar insinuar de que vai usar qualquer vacina, né? Mas, né, tudo... Não tem plano de vacinação nacional, né? E as declarações aí do Bolsonaro foram feitas para tentar, digamos assim, se contrastar com o anúncio feito pelo Dória. A Anvisa, por exemplo, algo ligado ao governo federal, anunciou que faltam etapas para liberar a Coronavac, assim como outras vacinas. Quer dizer, segue a guerra, segue a briguinha, né, de declarações. Até o Maia entrou na conversa, né, dizendo que o legislativo vai definir um plano de vacinação contra a Covid-19 com ou sem o governo, né? E dizendo que se o executivo não participar, quer dizer, o legislativo que não consegue adotar medida nenhuma, como agora trata-se de promover, né? E o Rodrigo Maia é um dos chefes aí das grandes máfias políticas do país, né? Está numa proposta, todo mundo está discutindo aí. Na realidade, o que nós temos não é campanha pela vacinação, é campanha eleitoral para 2022. Né? O Dória, inclusive, falando que a vacina de São Paulo vai ser para todos os brasileiros. Né? O Bolsonaro, pela manhã, o Mourão falou que 150 milhões de brasileiros vão ser vacinados até o final do ano. Né? Agora é o vale tudo. Né? O Bolsonaro também já dizendo que vai vacinar todo mundo e de graça, quem quiser. Né? Se a vacina, disse ele, se a vacina for certificada pela Anvisa, é uma guerra de declarações, mas o conjunto dessas declarações, e todas elas combinadas, tem um objetivo muito claro nesse momento: jogar areia nos olhos da população, né, de que o problema a solução está vindo com a vacina, então deixa morrer, né, não precisa fazer nada,
né? Não precisa tomar medida nenhuma. Nós vamos falar no programa de hoje ainda, na parte internacional, do exemplo de Cuba. E eu queria já falar, só para introduzir o tema, e aí vou passar para o Edson para ele comentar esse e já passar para o próximo, de que se a gente fizesse no Brasil o que Cuba fez, não precisava nem ter vacina. Em Cuba morreram até esse momento 136 pessoas. Né? 136 pessoas, Cuba tem a mesma população, se a gente comparar com a cidade de São Paulo, por exemplo. Né? Em São Paulo já morreram 13 mil pessoas, né? 100 vezes mais. Né? Então, significa que em Cuba morrem 100 vezes menos pessoas do que no Brasil. Se no Brasil morresse 100 vezes menos do que está morrendo, quer dizer, teria morrido 1.700 pessoas. Vamos arredondar, 1.800 pessoas, segundo os números oficiais. 1.800 pessoas, isso aí morre todo ano com doença respiratória. Aí a gente até podia dizer que era uma gripezinha, né? Ou que era uma pandemia controlada, que é o que a gente tem em Cuba. Né? Então, não tem tratamento, né? Não tem nenhuma medida protetiva, não tem teste. Aí precisa ter a encenação da vacina. Né? Se tivesse Veja, Cuba não tem vacina, mas só morreram 136 pessoas, né? Uma boa parte dessas aí estrangeiros que acabaram falecendo em Cuba e que, inclusive, contaminaram muita gente. Né? Então, obviamente, que a conversa sobre a vacina, nesse momento, é uma conversa fiada. Né? E por último, é uma conversa também de um poderoso jogo econômico no Brasil e em todo o mundo. Né? Hoje, por exemplo, foram apresentados aí os preços das diversas vacinas, né? E a vacina que está a uma pressão enorme. Eu vi aí uma campanha da Rede Globo para que o governo brasileiro compre a vacina da Pfizer e BioNTech. Foi a primeira que a Inglaterra correu para anunciar que ia começar a vacinar o pessoal. Bom, por acaso, essa vacina é a mais cara de todas. Custa mais de R$100 uma dose, né? E precisa ser congelada a 70 graus negativos. Né? E, enquanto isso, a vacina russa, por exemplo, custa coisa de R$15. Né? E ninguém fala de que precisa comprar a vacina russa, que já está sendo aplicada desde sábado na Rússia, nos trabalhadores da saúde e da educação. Né? Então, obviamente, é um jogo de interesses econômicos e políticos. Né? É campanha eleitoral com a desgraça do povo, enquanto não há nenhum interesse em efetivamente salvar a vida da população. Edson, eu passo para você, se você quiser comentar esse tema, e depois falar aí do seu tema logo em sequência, que é, junto com a vacina, vem outra solução maravilhosa para o povo. Um projeto, um plano de redução da pobreza do Senado Federal. Então, o país está bem, obrigado. Né? Nós estamos sendo enrolados a cada etapa, né? A primeira etapa foi vamos ficar todo mundo dentro de casa. A segunda etapa foi vamos todo mundo usar máscara. E aí a gente pode ir para qualquer lugar no mundo. E a terceira etapa é a vacina, que faz tempo, essa conversa da vacina, eu acho que eu estou ouvindo já desde agosto, se eu não me engano. E vários especialistas aí já denunciaram que a vacina não é assim, né? Ela tem um prazo aí, né? Para efetivar. Em relação ao Dória e ao Bolsonaro, é óbvio que é uma briga, né, de propaganda, né? Hoje mesmo eu vi a propaganda do Butantan. Já viu a propaganda do Butantan? Eles falando que o Butantan tem 119 anos e que o Butantan combateu a doença, a gripe espanhola em 1000 não sei quanto, e por isso tem autoridade. Eles já estão, inclusive, o governo do estado de São Paulo já está, inclusive, querendo passar por cima da Anvisa, utilizar a autoridade do Butantan para supostamente fazer essa briga comercial e briga publicitária aí contra o governo golpista do Bolsonaro. E os dois são golpistas, né? Porque um ajudou o outro a se eleger. Mas vamos aqui na notícia também, Toninho, de outro golpista. O senador Tarcísio Gereissati, né, o homem representante da Coca-Cola no Brasil,
vendo aí a crise no país, né, que vai se estabelecer com o fim do auxílio emergencial, correu lá no Senado para apresentar um projeto de lei enganoso, mas na verdade também é outro publicitário, né? Será que ele está disputando aí a presidência do Senado? É um projeto de lei que ele apelidou lá de chamada de Lei de Responsabilidade Social, que seria um substituto ao auxílio emergencial e até a Bolsa Família, né? Que na verdade vai ser uma enganação para acabar com os dois, né? Tanto com o auxílio emergencial quanto com o Bolsa Família. E aí já está sendo encaminhado aí para a presidência do Senado. E o projeto é mais uma enrolação para acabar de vez com as migalhas que o Estado está fornecendo, justamente fornecendo aí para o povo brasileiro, o povo que passa fome, o povo que tem dificuldade aí de conseguir o sustento mínimo possível para sobreviver, né? Já indicando também que não vai ter continuidade do auxílio emergencial, como a gente já anunciou. Com o término do auxílio emergencial, a situação no país ainda tende a agravar de uma forma drástica, né, Tony? É isso. Ok, é isso aí. O companheiro Edson destacando aí o golpe, né, do Tasso Gereissá Coca-Cola, né, em apresentar um projeto aí para tentar. É a política, veja só, o Tasso é do PSDB, né, o partido da defensor aí do teto de gastos, da austeridade fiscal, e é a política. Por que tem essa discussão agora? Porque justamente estão cortando o auxílio emergencial em janeiro, e é que nem igualzinho que o Edson falou em relação à vacina, né? Para tapar, quer dizer, como não tem atendimento, está todo mundo morrendo, então o pessoal vem falando de vacina. Como eles estão cortando o auxílio emergencial, né, e vão deixar aí um monte de gente morrer, né, dezenas de milhões de famílias dependendo do auxílio emergencial, eles vão apresentar alguma coisa no lugar para tapear uma parcela da população de que eles estão criando um novo projeto.